Vinheta de abertura, fundo azul. Ao centro, os círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre, que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco, dentro dele, nome do programa, meio ambiente por inteiro. Imagens aceleradas de trânsito e de pessoas. É dia. A população mundial cresce em ritmo acelerado. Pessoas na rodoviária de Brasília. Carros trafegam em pista. Hoje somos mais de 7 bilhões e, segundo a Organização das Nações Unidas, até 2050 teremos 2 bilhões de pessoas a mais. Sabe o que isso significa? Mais consumo de água, de energia, de comida, novas moradias e automaticamente menos áreas preservadas. À medida em que a população cresce, o meio ambiente é castigado. Prédios altos em Brasília, terreno baldio, manilhas de concreto sujas e empilhadas. Estamos em Vicente Pires, a 20 quilômetros da área central de Brasília. A cidade é um exemplo de como a ocupação desordenada, a falta de planejamento e obras mal executadas afetam a vida da população. Repórter Leonardo No Ferreira. passado, havia muitas nascentes nessa região. Elas desapareceram à medida em que cada centímetro de terra passou a ser explorado pelas empreiteiras da capital do país. Água já não brota mais da terra e o verde perdeu espaço para o concreto. Cidade ao longe. Uma cidade que carece de cuidados. Na seca é preciso conviver com a poeira. Aí chove e os transtornos pioram. Asfaltos cedem. Motoristas precisam escapar de buracos e crateras. Moradores ficam ilhados. Maria das Dores, Nossa, confeiteira. fica, preocupada com a situação. Fica muito cheio, o pedestre mesmo não consegue passar, tem que esperar a água baixar para poder passar. As dificuldades de quem vive aqui se repetem em centenas de outros endereços de norte a sul do país. O grande problema que a cidade atravessa William Barbosa, é a engenheiro questão ambiental. das obras de drenagem. Por se tratar de obras que demandam escavação, o solo ele fica exposto e essa situação é bastante agravada na época de chuva. Até porque, se a gente for pensar na cidade no contexto de uma bacia hidrográfica, a parte mais baixa dessa bacia é o rio, que fica exatamente próximo a essa rua que a gente está analisando aqui. Como não existe um sistema de drenagem eficiente, a força da água derruba estruturas e leva sedimentos a um rio próximo que deságua no Lago Paranoá, cartão postal da capital do país. O sedimento que desce para o rio ele é muito intenso, inclusive comprometendo até acessos de tráfego de veículos, não só dentro da cidade, mas como nas suas principais rodovias de acesso, como a EPTG, por exemplo. Um cenário caótico. A ocupação desordenada avança e o prejuízo chega ao comércio. Faixas de Esse vendo é o loja. anúncio mais comum por aqui. Quando chove, Edgar de Vinícius, comerciante. a gente fica aqui com medo até da água entrar na loja, né? Tem essa barreira aqui, mas tem dias que está ultrapassando a barreira. E lama, poeira, todos os dias, né? A gente tem que estar limpando a loja. E o risco aqui é muito grande, porque desce cone do Detran, desce madeira, desce placa, muito lixo. Gerson Tem Pereira, um ano e meio que eu tô comerciante. aqui, praticamente. Se eu tivesse entrado aqui agora, eu já tinha desistido, porque aqui é muito complicado. E o proprietário fez essa barreira aqui porque a enxurrada de lá para cá vem bastante. E se tirar, muda tudo. Há 3 anos, seu Rivanaldo investiu alto na cidade com a construção de um pequeno shopping. Para ele, quase não havia risco do negócio não vingar. O centro comercial foi uma promessa para gerar emprego e movimentar a economia da cidade. Pois é. Quando eu terminei a obra, antes mesmo de terminar, comecei a alugar, as pessoas procurando, porque realmente é um empreendimento diferente, né? Muito estacionamento, como você está Rivinaldo vendo. Gomes, empresário. Então aluguei as lojas. Quando começaram a fazer as obras aqui, que ficou os buracos, a lama, a poeira, começou a regredir. As pessoas começaram a devolver as lojas para mim. Aos poucos foi piorando. Hoje, das 45 lojas, 30 estão fechadas. Cerca de 200 pessoas perderam o emprego. Rivanaldo apertou o cinto e, para o prejuízo não ser ainda maior, a estratégia dele foi oferecer desconto de 60% no aluguel para os comerciantes. A sensação é péssima. É você fazer a sua parte como cidadão, como empresário, e você vê que o governo, né, quem tinha que te dar respaldo, te dar condições de você se manter, não fez a parte dele como teria que ter feito. Dados da Associação Comercial e Industrial de Vicente Pires revelam que entre outubro e dezembro do ano passado, cerca de 150 empresas fecharam as portas na cidade. 1.500 empregos foram perdidos e o volume de negócios reduziu em 40%.
Como nós falamos agora há pouco, combater o desornamento urbano é um desafio de todas as regiões do país. Ambientalistas afirmam que é preciso ter visão estratégica para incentivar o crescimento econômico e a igualdade social, com a conservação dos recursos naturais. Para atender essa demanda, o novo Código Florestal de 2012 estabeleceu que cada estado criasse seu zoneamento ecológico econômico, chamado de ZEE. Ludmila de Castro e Moura, advogada. Ela tem uma abordagem com relação aos riscos ecológicos e socioeconômicos e ela traz diretrizes para o planejamento do desenvolvimento sustentável do território. O prazo foi 2017 para que os estados criassem um zoneamento ecológico econômico. Segundo a advogada, nesse assunto o país caminha em passos curtos. Minas Gerais já tem zoneamento, o Pará já tem também, Goiás está elaborando o seu, ainda não finalizou, São Paulo também está elaborando seu zoneamento, o Rio de Janeiro também está no processo de. Então, assim, a gente vê que várias unidades estão com essa tarefa atrasada, mas é uma tarefa primordial, porque ela realmente ela dá essa abordagem do quanto a gente tem que olhar para o ecológico, mas também para o econômico, para a gente conseguir fechar essa equação. Para sair do papel, cada estado tem que agir. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou nesse ano o zoneamento ecológico econômico. A gente também conversou com a subsecretária de Planejamento Ambiental e Monitoramento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do DF. Ela explica que a lei que vai entrar em vigor nos próximos meses já é referência para o país. Ele acabou saindo muito diferente dos outros ZEs das unidades da federação por causa da escala. Se a gente fosse trabalhar com a escala dos ZEs normais, a gente não veria nada, o DF é muito pequenino. Maria Silva então, Rossi, subsecretária SEMA, DF. E quando a gente aproxima a lupa, a gente passa a ver detalhes que nenhum outro ZE vê, porque a gente trabalhou na escala municipal. Então a gente vê desde áreas degradadas, pontos de alagamento, dinâmicas urbanas, transporte, emissões, tudo isso que os outros ZEs têm muita dificuldade de ver. Então a gente especializou o nosso ZE com base em risco para a gente entender quais são as potencialidades e vulnerabilidades ambientais e as humanas também. Esses detalhes que a subsecretária se refere são áreas degradadas, pontos de alagamento, transporte público e emissões de gases. A gente especializou o nosso ZE com base em risco para a gente entender quais são as potencialidades e vulnerabilidades ambientais e as humanas também. Fileiras de árvores finas e altas atrás de pequena cerca branca. No próximo bloco vamos mostrar a colheita de pinheiros em uma floresta plantada do Distrito Federal. Agora, moradores torcem para que a área se transforme em um parque urbano. A gente volta já. Vinheta, fundo azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco, no centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco, no centro, meio ambiente por inteiro. Casas ao longe entre vegetação, prédios altos. Vimos no primeiro bloco do programa como a ocupação desordenada pode mudar a rotina de quem vive na cidade. Agora a gente muda um pouco o assunto. Vamos mostrar uma floresta plantada no Distrito Federal que no passado foi bastante útil, mas hoje tem sido motivo de preocupação para quem mora perto e para a natureza. Estamos no Paranoá, a 20 quilômetros da área central de Brasília. Floresta de pinheiros ao fundo. A cidade sexagenária tem quase 50 mil habitantes. É conhecida pelos belíssimos pinheiros plantados em uma área de 273 hectares. Para a gente entender o drama do Paranoá, é preciso voltar algumas décadas. Em 1970, o governo do Distrito Federal decidiu plantar os pinos para atender à demanda da construção civil e evitar o corte da madeira de árvores nativas do Cerrado. Ou seja, a floresta plantada tem a função de assegurar a preservação do bioma. Até aí tudo bem, mas o problema é que, segundo ambientalistas, as árvores foram plantadas e não houve manejo. Prédios e condomínios foram construídos, a cidade evoluiu e a floresta ficou abandonada. Hoje, o número de árvores é o dobro do que havia em 2002, ano em que deveria ter tido o corte final. Entardecer, pinheiros à direita, ao fundo, prédios, troncos empilhados e monte de serragem. A floresta de pinos embeleza o visual, ajuda a refrescar o clima na cidade e ainda contribui para diminuir a exploração da madeira de árvores do cerrado. Mas como qualquer atividade, a floresta sustentável impacta o bioma.
O pinus é uma espécie exótica invasora que não divide espaço. Nenhuma árvore nativa sobrevive na mesma área. Uma área com monocultura, qualquer que seja, não é a melhor coisa para nenhum lugar. A gente tem a monocultura de pinheiro, uma espécie exótica que às vezes adota uma postura invasiva, né, no cerrado. Sérgio Pamplona, a coitada, a culpa não é do pobre pinheiro, a culpa é de ter sido plantado dessa forma. Um cenário que prende a atenção, perfeito para quem procura ambiente para um ensaio fotográfico, por exemplo. Mas repare só, quase não tem vida. Você não escuta som de aves, não vê animais, diferente de uma área de cerrado preservada. Fileiras de pinheiros. Felipe é engenheiro florestal. Em 2014, a empresa dele comprou a floresta plantada do governo do DF e passou a ter autorização para colher os pinheiros. Uma floresta plantada... Felipe Silva, engenheiro florestal. Tem várias utilidades, né? Então, num manejo correto, por exemplo, aqui, que deveria ter feito, foram plantadas 1.666 árvores por hectare. Ali, com 12 anos, eu já deveria ter a metade disso. E com 18 eu deveria ter a metade disso, 300 árvores por hectare. Isso permite que em cada etapa do processo você vai tirar um produto diferente da floresta, porque depende do diâmetro, da formação da árvore, e você vai fazendo um melhoramento, para que no final você tire o que a gente chama do filé mignon, só aquelas árvores que estão boas, retilíneas, que dá para você fazer um produto com valor mais agregado. Cada árvore como essas tem valor comercial para as indústrias de construção civil, de embalagens e como fonte de biomassa. Felipe não sabe mensurar a quantidade de pinos que vai colher ainda esse ano, mas garante, nos próximos meses não haverá mais pinheiro por aqui. Pergunto se ele sabe o que vai ser feito na área depois da colheita. Ninguém tem essa resposta. Eu acredito que eu vejo um grande potencial para a restauração do cerrado, porque as coisas que fazem aqui um local ruim de exploração, de colheita florestal, é a questão de estar muito perto de cidade, muita gente para operação com maquinário. Para a restauração é só uma vantagem, você tem o acesso é mais fácil para você acompanhar, né? Você tem uma área onde você tem visibilidade, onde as pessoas vê o resultado da restauração e você pode fazer pesquisa com acompanhamento mais intenso. O manejo da área é responsabilidade do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, órgão de fiscalização do governo do DF. Moradores e estudiosos da biodiversidade estão preocupados com o que vai ser feito na área. Hoje o pinheiro ajuda na questão do ar, retém um pouquinho a poeira também, porque vem muita poeira, vento. Alex Alves, e uma síndico. das preocupações maiores também é que seja invadida, né? Porque assim, a gente vê que é uma área bastante densa, uma área bastante grande, e a gente vê essa situação muito preocupante. Arrancando esse pinheiro aí vai acontecer o quê? É erosão. Raimundo Portela, prefeito comunitário. Como criava ali para cima quando arrancaram de lá. Vai levar sujeira para o lago, porque vai estar aberto, os pinheiros evitava fazer esse tipo de coisa, e causar vários impactos ambiental. É uma área que tem uma linda vista, é uma área que poderia virar um grande parque, um grande espaço de reflorestamento, né? Seria bom se o governo tivesse bom senso de fazer esse tipo de coisa aqui. Moradores reclamam, especialistas se preocupam, mas o fato é que a retirada dos pinheiros permite mais uma chance do cerrado renascer. Sem as árvores exóticas, as nativas podem ocupar a área e reflorestar o que foi degradado com o tempo. Eu vejo como uma grande oportunidade, né, Alexandre Caetano, zootecnista do governo atual, pensarem em estabelecer algum tipo de parque florestal na região, restaurar algum tipo de floresta, né, nativa, do tipo do cerrado, tudo para ocupar uma região, uma área muito grande. O desejo da comunidade é que a área futuramente abandonada se transforme em um parque urbano. O motivo, a gente já sabe. Áreas verdes em meio ao concreto são os pulmões das cidades. Para quem frequenta a qualidade de vida, ajuda a combater o estresse, além de preservar espécies da fauna e da flora. O clima e o ar também melhoram. Quando você fala em parque, você fala em espécies arbóreas, né? Cristiano Monteiro, então, gestor ambiental. As espécies ali daquela região vão estar amortizando o clima, né? E os moradores da região ali vão ter uma qualidade de vida melhor, frequentando o parque ali, fazendo suas caminhadas, vão fazer ali suas atividades físicas e cuidando da saúde, né? Em nota, o IBRAM informou que a colheita na floresta plantada está temporariamente suspensa para a revisão dos autos do processo por parte do Instituto. E afirmou que o projeto para a construção de um parque urbano, no lugar dos pinheiros, ainda está sendo definido. Se as cidades contassem com mais vegetação, alguns impactos poderiam ser minimizados. Por exemplo, não há uma fórmula mágica para evitar alagamentos, mas o excesso de água pode ser contido pelo solo. Quanto mais espaço verde, melhor.
No próximo bloco, o Rafael Oliveira mostra que até mesmo em cidades planejadas como Brasília, há problemas de infraestrutura. A gente volta já. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Repórter Rafael Oliveira. Estamos em uma das áreas mais valorizadas de Brasília, o setor de quadras norte, ou simplesmente Asa Norte. Aqui tudo segue o mesmo padrão urbanístico desenvolvido lá atrás, durante a construção da capital federal, entre 1950 e 1960. Os prédios são todos parecidos e rodeados de espaços verdes bem generosos. Tudo foi realmente planejado. Mesmo assim, o local também enfrenta problemas básicos de infraestrutura. Nesse bloco do meio ambiente por inteiro, você vai ver que mesmo tendo passado por um estudo de ordenamento urbano antes da implantação, o centro de Brasília apresenta sérios problemas de alagamento. Vídeos gravados pela comunidade mostram como fica o local durante as chuvas fortes. Ruas intransitáveis, veículos arrastados. Só o prejuízo, hein, galera, aqui. Meu Deus. Um dos moradores que sofre com isso é o seu Davi. Há 20 anos se preocupa pelo mesmo motivo. Todo mundo fica apavorado sem saber qual vai ser a consequência de uma chuva torrencial aqui. Davi da Mata, As síndico. consequências a gente já sofreu e sabe quais são. Então fica todo mundo apreensivo sem saber o que vai se dar ao final de uma chuva, ou durante ela mesmo. Seu Davi conta que os bueiros do local não são suficientes para escoar o volume de água. Para piorar, a chuva traz todo tipo de sujeira que encontra pelo caminho. Só para você ter ideia, tá vendo que aqui é meio caído para cá? Então essa parte aqui onde tem essa descida, a água ela atinge 1 metro e vem arrastando aqui tudo quanto é espécie de lixo, é esgoto, é galho, é grama que cortou, as folhas que vem, então é container também e toda espécie de coisa que vai parar dentro da garagem dos nossos prédios aqui. Céu nublado por aqui é sinônimo de dor de cabeça para os moradores. A chuva já deixou problemas seríssimos nesse ponto de Brasília. Em 2014, durante uma enchente, a água invadiu a parte superior do bloco, deixou os elevadores submersos e desativados por 4 meses. Toda a parte elétrica precisou ser trocada. Para tentar conter o volume, o síndico construiu 2 corredores para facilitar o escoamento, esse e também esse outro. Ao todo, o condomínio chegou a gastar R$80 mil. O condomínio instalou até um portão de ferro na entrada da garagem para tentar impedir que o local fique inundado, como já aconteceu antes. O síndico puxa portões de ferro, um de cada lado, pintados com faixas amarelas e pretas. O que a gente sente aqui? Muito prejudicado, porque nós estamos aqui bem no centro, estamos aqui perto de onde as pessoas poderiam tomar uma decisão definitiva, colocar uma solução aqui rápida, mas só se tratam de projetos, só se tratam de aprovação, de estudos, mas na prática mesmo não acontece nada. A legislação prevê medidas para evitar problemas ambientais decorrentes da falta de planejamento urbano. Um deles, previsto no Estatuto das Cidades, orienta quanto à necessidade de criar um plano diretor. Márcio Moraes, Pelo advogado. Estatuto da Cidade, aqueles municípios com mais de 20 mil habitantes, ou aqueles que compõem uma região metropolitana, ou desses que existe o risco de danos naturais, ele é obrigatório fazer o seu plano diretor. O plano diretor ele é composto de vários instrumentos de planejamento urbano. Desde a sua concepção do espaço, o que é urbano, o que é rural, passando pelo seu zoneamento, onde que é residencial, onde que é comercial, onde que é industrial, criando seus eixos de desenvolvimento através do sistema viário, sistemas de drenagem. Com base nisso, forma-se um grande documento, e esse documento é o chamado plano diretor. A par dele, outras leis vão compor, que vai ser o Código de Parcelamento, o Código do Meio Ambiente, o Código de Posturas e Edificações, e isso tudo compõe a legislação urbanística do município. Cidades cada vez mais tomadas por prédios. E basta dar uma volta por aí para ver novas construções em andamento.
Com tudo isso, será possível conciliar o crescimento urbano com a preservação do meio ambiente? Esse advogado se baseia na Política Nacional de Meio Ambiente para afirmar que sim. Aquela área que tem uma preservação ambiental, você pode utilizar os recursos naturais ali existentes, a exemplo de matas, a exemplo de águas, porém um índice de ocupação menor, o que quer dizer que você pode ter menos casas, menos comércio naquela localidade, mas não está impedido disso ter. Ela é chamada de uso sustentável, mas se admite o uso. A baixa ocupação transforma isso numa maior preservação. Convidamos esse engenheiro urbanista para analisar o que pode ter causado os alagamentos no centro de Brasília. Segundo ele, o problema é resultado do mau posicionamento dos prédios. Beni Schwarzberg, engenheiro civil. As linhas que definem o caimento do terreno, que nós chamamos de curvas de nível, né, na topografia do terreno, elas fazem com que o principal caimento seja nessa direção, né, nessa direção, de lá para cá. E o que acontece? Os blocos que são implantados no terreno de maneira paralela às linhas da curva de nível, como é o caso desses blocos aqui, funcionam como uma espécie de uma barreira de contenção da água. Portanto, eles tendem a acumular a água que vem da correnteza, as águas que escorrem da chuva, não é? Já os blocos que vêm perpendiculares à linha da curva de nível, ou seja, que acompanham o caimento do terreno, como é o caso do bloco H, eles não têm um problema. Eles favorecem o escoamento das águas de chuva. Ainda segundo o especialista, as áreas verdes têm papel importante na drenagem da chuva. Mas para ser absorvida pelo solo e evitar as enchentes, a água precisa ter acesso aos espaços permeáveis, livres de pavimentação. Com isso, ocorre a recarga dos reservatórios subterrâneos, chamados de aquíferos, o que favorece para o clima mais ameno. Diferente, por exemplo, do que acontece em São Paulo. A cidade sofre com constantes inundações. Eu penso que a dinâmica de crescimento urbano extremamente acelerada de São Paulo, com esse adensamento urbano, o adensamento das edificações muito excessivo, é um dos fatores que contribuem para situações como essas que estão ocorrendo agora, né? Uma época de muita chuva, não é? A cidade é muito adensada, tem muito solo fechado, pavimentado, sem absorção dessas águas de chuva, sem a recarga dos aquíferos, né? Isso tudo prejudica o bom funcionamento equilibrado, a harmonia da cidade com o meio ambiente. Portanto, eu vejo isso como um dos problemas, diria, urbanísticos e ambientais da cidade de São Paulo. Uma das saídas para termos uma cidade planejada, onde as construções e o meio ambiente convivem em harmonia, é dar lugar ao verde, sempre. Além da cidade de Curitiba ter um bom sistema de mobilidade urbana mais integrado, né, que faz com que estimulem as pessoas a deixarem o carro e usarem mais o transporte coletivo, Curitiba é uma cidade que tem uma quantidade de áreas verdes por habitante bastante generosa, bastante razoável. A quantidade de parques urbanos que a cidade de Curitiba tem torna a cidade muito mais agradável, muito mais amena, muito mais humana e com muito mais urbanidade, no sentido do convívio das pessoas, das áreas de lazer, de entretenimento. Então eu vejo como um bom exemplo. Mulher com bebê no colo brinca em balanço de parquinho em meio à área verde. O meio ambiente por inteiro fica por aqui, mas você pode acompanhar esta e outras edições do programa na internet, pelo nosso site. E não se esqueça de seguir a gente no YouTube, é TV Justiça Oficial. Créditos. Produção: Marcela Luiza. Reportagem: Bob de Souza e Leonardo Ferreira. Edição de texto: Bob de Souza. Cinegrafia: Lúcio Ribeiro e Paulo Dutra. Assistência técnica: Josenildo Júnior e Juvenal Alves. Edição de pós-produção: Paulo Mendonça. Videografismo: Leonardo Veloso. Núcleo de programação: Rosa Wazem. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Soraya Fonseca. Supervisão: Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF.